A doença de Parkinson é uma deficiência de dopamina na região do estriatum, causada pela degeneração seletiva de neurônios dopaminérgicos na região da substância negra reticulada. Mas por que a dopamina é tão importante? Porque estimula vias facilitadoras do movimento e por ser um importante anti-amiloidogênico. Anti-amiloidogênicos são moléculas capazes de inibir a formação de agregamentos fibrilares de alfa-sinucleínas, que será explicado mais adiante. Como podemos tratar a deficiência de dopamina? Isso pode ser feito pela reposição de dopamina a partir de um precursor, a levodopa, ou a partir da inibição da enzima monoamina oxidase, MAO, que é responsável por catalisar a degradação de neurotransmissores como a própria dopamina. A monoamina oxidase é uma enzima que contém um cofator, a FAD, localizada na membrana mitocondrial externa. Ela catalisa a desaminação oxidativa de alguns neurotransmissores e aminas exógenas, e possui duas isoformas, MAO-A e MAO-B, que se distinguem quanto à especificidade ao substrato e à inibição. A atividade anormal de MAO-A está relacionada à depressão e ansiedade, enquanto a de MAO-B a desordens neurológicas como Alzheimer e a doença de Parkinson. Então, viu-se a necessidade de estudar e desenvolver inibidores dessa enzima. A diminuição da atividade dessas enzimas aumentam os níveis de neurotransmissores, cujo declínio também está relacionado ao processo de envelhecimento. Os inibidores desta enzima, além de diminuírem a taxa de degradação dos neuromediadores, também possuem atividade antioxidante e antiapoptótica. Nesse contexto, esses inibidores são empregados no tratamento da doença de Parkinson para aumentar os níveis de dopamina. A dopamina é metabolizada pela isoforma MAO-A e por ambas as formas em células da glia. Logo, a inibição de uma das isoformas não necessariamente aumenta os níveis de dopamina, pois a outra isoforma pode aumentar a sua atividade. Assim, o aumento da dopamina observado pelos inibidores seletivos da enzima MAO provavelmente está associado a uma modulação em seus receptores. Por outro lado, os inibidores não seletivos resultam não só no aumento dos níveis de dopamina, como também serotonina, relacionada à depressão. Outro fator relacionado à doença de Parkinson são reações oxidativas que a dopamina pode ser submetida. A dopamina pode ser oxidada por uma via enzimática, pela MAO-A ou MAO-B, ou por uma via não enzimática. Na via enzimática, como produto, obtém-se o dopal, um aldeído bastante reativo capaz de reagir com proteínas, peróxido de hidrogênio e outras espécies reativas de oxigênio. Na via não enzimática, a dopamina perde um elétron formando o radical dopamina semiquinona, espécie tóxica com a capacidade de modificar o DNA e oxidar proteínas. A dopamina semiquinona pode ainda perder outro elétron e formar a dopamina ortoquinona, que por sua vez é capaz de reagir com importantes nucleófilos celulares. A partir da dopamina ortoquinona, a formação de outras espécies, como a dopaminocromo e leucodopaminocromo. Essas reações e seus produtos podem levar à apoptose celular, contribuindo para a degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Quais são os principais tratamentos farmacológicos para essa doença? Além da inibição das enzimas MAO, pode ser feita a reposição de dopamina por meio de precursores, como a levodopa. Nesse vídeo, vamos tratar apenas da seleginina, um inibidor dessas enzimas. As propargilaminas agem tanto na inibição da oxidação enzimática de dopamina, como no processo oxidativo não enzimático, ao apresentarem propriedades antioxidantes frente aos radicais hidroxilas. Dentre esse grupo, a selegilina tem sido um dos inibidores de MAO mais estudados devido ao seu vasto espectro de atividades neuroprotetoras e neurorestauradoras. A selegilina é um inibidor não competitivo e irreversível de MAO-B e esse processo ocorre através da reação entre a unidade flavina da enzima e a unidade acetilênica do fármaco. Contudo, um aspecto da molécula que tem sido negligenciado nos estudos conduzidos até então é a grande reatividade apresentada entre as quinonas, geradas na oxidação da dopamina, e as aminas terciárias, como a selegilina. Essa grande reatividade é um dos fatores que poderia explicar o mecanismo oxidante da seleginina. No todo, a junção desses fatores podem ser utilizados de norte no planejamento racional de novos compostos, derivados de selegilina, com ação antioxidante com atividade inibitória sobre a enzima MAO-B.
No enovelamento proteico, em condições normais, predominam interações intramoleculares. Porém, sob condições como mutações, altas concentrações de proteína e presença de ligantes específicos, é termodinamicamente favorável. A predominância de interações intermoleculares e, consequentemente, observa-se agregamento proteico e formação de fibras. Estruturas termodinamicamente bastante estáveis, especialmente as fibras, razão pela qual, quando formadas, dificilmente retornam à forma enovelada. O agregado de proteínas é observado em várias doenças neurodegenerativas, e na doença de Parkinson, além de deficiências atreladas a neurônios dopaminérgicos, há também a formação de inclusões intracelulares denominadas de corpos de Lewy, inclusões estas compostas principalmente por agregados fibrilares da proteína alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína ainda não possui suas funções completamente elucidadas. Todavia, pesquisas recentes enaltecem seu papel como cochaperona, isto é, uma proteína auxiliar no enovelamento de outras proteínas. A agregação fibrilar de alfa-sinucleína acarreta na perda de sua função como cochaperona, o que representa um evento crítico na neuropatogênese da doença de Parkinson. Com o auxílio de pesquisas recentes, verificou-se que a alfa-sinucleína, em sua forma fibrilar, é capaz de recrutar alfa-sinucleína solúvel e causar prejuízos à função sináptica dos neurônios, contribuindo para sua neurodegeneração. Ainda há poucos medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson, principalmente devido aos conhecimentos superficiais sobre o desenvolvimento fisiológico desta enfermidade. No entanto, moléculas que apresentam capacidade de inibir a formação de agregamentos fibrilares da alfa-sinucleína são tidos como fármacos em potencial e são classificados como antiamiloidogênicos. Alguns catecóis, como a própria dopamina e hidroquinonas, apresentam atividade antiamiloidogênica. A seleginina é uma molécula que retarda a oxidação da dopamina e, portanto, influencia no sistema alfa-sinucleína-dopamina. A combinação de fármacos que auxiliem na manutenção da dopamina em sua forma não oxidada e antiamilonogênica pode ser uma estratégia promissora para o tratamento da doença de Parkinson, visto que a dopamina por si mesma já representa um grande antiamilodogênico. É ainda importante ressaltar a ação da seleginina na interação com a alfa-sinucleína. A fibrilação da alfa-sinucleína é dividida em duas fases, a fase lenta, lag, e fase exponencial, log. Na fase lenta, a formação do núcleo que dará origem à fibra. Já a fase log está relacionada ao elongamento desta fibra. Constatou-se que a seleginina interage com a alfa-sinucleína de tal forma que a fase lag seja retardada, ou seja, interferindo na formação do núcleo. Assim sendo, com os dados apresentados no artigo, foi possível inferir que a seleginina é um potencial fármaco multifuncional, atuando tanto na inibição da enzima MAO e assim interferindo no metabolismo oxidativo da dopamina, quanto na inibição da formação de agregados fibrilares tóxicos de alfa-sinucleína.